Ô, Mauro, alguns jogadores caindo de rendimento no Flamengo, né? Como o Felipe Luiz falou, é um momento de oscilação, a gente vai até mostrar essa declaração já do Felipe Luiz. Agora, o Wesley, que era peça-chave nesse Flamengo, já vem mal há alguns jogos. Gerson, que para mim é o principal jogador do Flamengo nessa temporada, vem também apresentando uma queda. Bruno Henrique nem se fala, até por causa desse problema também, né, da suspeita de envolvimento em esquema de aposta esportiva. Mas se a gente for pegar, Mauro, são 3 dos principais jogadores do Flamengo no começo da temporada, né? Tinha também o Léo Ortiz, que se mantém numa boa fase, o Rossi crescendo muito, como tá agarrando o Rossi, né, no Flamengo nesse momento. Ele ontem pegou a bola da cabeçada. Ele quase pega. Ele quase defendeu a bola do gol. A cabeçada foi em cima dele, para baixo, bola quase impossível. Ele esticou a bola, passou do lado do braço dele. Mais um pouco, pega no braço dele. Pode reparar. A bola passou aqui do lado. E foi uma cabeçada aquela quase impossível, que o cara cabeçou. O Gaston Verón cabeçou da pequena área, pô. E o jogador alto, quem tá com ele? Ayrton Lucas. Perde todas pelo alto. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil por causa disso. Por conta dele e do Matheus Cunha. Lembra? Contra o São Paulo. Assusta, Mauro, essa má fase de 3 jogadores que estavam entre os principais jogadores do Flamengo no começo da temporada. E outra, né, Mauro? É o principal momento da temporada. Porque o Flamengo ele foi bem na temporada passada. É bom a gente deixar claro. Foi bem na fase final da Copa do Brasil e ganhou. Foi bem na fase final do Brasileiro. Agora, nesse ano, o momento que mais interessa é agora. E tá caindo. O Thiago, eu acho o seguinte, os técnicos estudam o Flamengo, né? O Leonardo Jardim estudou muito bem o Flamengo. Então, o Felipe tem que começar a encontrar outras soluções. O Gerson não está funcionando por ali, tem que encontrar outro posicionamento. O Wesley, ele ataca o corredor o tempo todo, é importante, ele vem por dentro. Evidentemente, sempre se coloca um jogador no setor dele para ele ter menos liberdade para apoiar. Alguém que faça uma marcação mais específica e mais eficiente em cima do jogador. Isso muda, mas mesmo assim, o Gerson, que tem poucos números de assistência, ele deu passe para o gol da Arrascaeta domingo e ontem. Né? Foram passes do Gerson. 2 assistências, pouca gente percebe. Mas o rendimento no jogo não é bom. Não é bom. Tem um momento ou outro. Então, eu acho que ele precisa buscar outras soluções. E o jogo de ontem, ele falou, depois de muitos cruzamentos, o Central Córdoba é a arma que o time tinha. Meter a bola na área, até o gol. Não estou defendendo que o Flamengo faça isso, mas que alterne. Cruzamento, chute de fora da área, abriu, bate no gol, sabe? Vou ganhar na marra. O vou ganhar na marra é apertar. Ontem o Arsenal tentou fazer isso no começo do jogo, para tirar a vantagem do PSG. Só não fez por conta do Donnarumma. A defesa que ele fez no chute do Odegaard, pelo amor de Deus, uma bola que foi rebatida à frente da defesa, um monte de gente na frente, o Odegaard pegou de primeira, uma pancada, a bola foi reta igual um foguete, ele defendeu com o punho esquerdo. Aquela bola, você vai na mão assim de um cara que não é goleiro, sem luva, sem camisa. Não, Vampeta, acho que arranca o punho fora. Não, a bola foi aqui no punho dele. Se pega na mão, sério, uma pessoa, uma bolada daquela, arrebenta aqui, cara. Ligamento, tudo pro espaço. Foi uma porrada. Então, e teve uma cabeçada do Reis, que foi rente à trave no comecinho do jogo, que ele ganhou do Marquinhos. Marquinhos tá muito bem, não. Ganhou do Marquinhos. Teve 3, 4 situações claras de gol ali. Então, assim, eu vou fazer o gol no começo. Na intensidade, na pressão, é na marra. Eu tô fora de casa porque eu quero tirar... Eu tava vendo os comentários seus. Não deu certo. A bola parada na área do PSG é um pandemônio. Bola cruzada, né? Esperem todas. E ontem o Saka perdeu um gol incrível ali que poderia ter colocado o Arsenal no jogo de novo. 2-2. Era o jogo para ficar um gol da prorrogação. O gol do empate no jogo e, enfim. Então, assim, o Flamengo no final não teve força nem iniciativa para, na marra, tentar o gol. Aí o que eu falo, na marra você vai tentar, você vai chutar de longa distância, vai fazer cruzamento, você vai tentar tudo, você não vai ficar trabalhando a bolinha para aparecer, porque não vai aparecer esse espaço. O adversário não vai deixar mais. Aí é uma questão de você botar um pouco mais de energia, um pouco mais de... É como dizem lá os nossos irmãos, lá mesmo na Argentina, o time tem que ter huevos, cara. Aliás, esse pessoal não via a Inter de Milão, não? É aquilo que o Acerbi fez no final do jogo. O cara saiu da defesa, foi lá pra área, feito um maluco e fez o gol. Aliás, a história desse cara é um negócio sensacional. O cara já teve câncer,
Já teve alcoolismo, que ele teve que superar, depressão, jogava... Perdeu o pai, aconteceu tudo. Aconteceu 2 vezes, né? 2 vezes. E o cara tá jogando até hoje, vai para a segunda final de Liga dos Campeões dele em 3 temporadas. Disputou uma há 2 anos, vai disputar mais uma. E fez o gol, jogou para burro. Ele que fez o desarme junto com o Di Marco no lance do primeiro gol ali no bote que eles dão no Dani Olmo. Então, assim, cara, aquilo ali é o quê? Você acha que o Acerbi não tá cansado aquela hora? Final do jogo? Né? Os caras tiveram que marcar Lamine Yamal e seus Blue Caps. Cara, correram pra burro, tiveram trabalho a beça. Final do jogo, o cara tá morto. Onde o cara arranca força para ir na área fazer aquele gol? É isso que eu quero dizer. O Dumfries correu pra burro, ele fez assistência para esse gol. Como é que estava a condição física do Dumfries naquela altura? Por mais bem preparado que o atleta seja, naquele estágio o cara tá muito cansado. Mas o cara vai arrancar força porque eu vou ganhar essa porra desse jogo, cara. Eu não vou perder, sabe? Eu não vou entregar os pontos aqui. É um esforço a mais. Sei lá, um maratonista que tá no final ali, o cara não tá cansado. Onde que ele arranca força para chegar nos 42 quilômetros e não sei quantos metros? 150, né? Sei lá. O cara tem que buscar uma energia a mais. Tem que ter uma concentração, né? No final. Não vou parar, não vou terminar, eu vou chegar. O time do Flamengo, ele... sabe? Não deu. Não deu. É isso. E isso, essa energia, essa cobrança tem que vir de fora também, de cima para baixo. Sabe? Porque fica sempre assim, não tem perna. Eu sei que não tem perna. Mas ninguém tem capacidade de superação, de ter um algo mais. O futebol também tem isso, gente. O futebol não é só parte física, técnica e tática. Tem dedicação, concentração, coração, alma, sabe? Essas coisas fazem parte do jogo. A Liga dos Campeões nos mostrou essa semana uma série de facetas naquele jogo. A importância do talento do Lamine Yamal, de um time bem treinado como o da Inter, de um time bem treinado, ofensivo como o Barcelona, mas o risco mortal de você não saber se defender ou de você se arriscar demais, como o Hansi Flick faz. O time joga com a linha alta maluca o tempo todo ali, pô, mesmo depois que vira o jogo. Então é bonito, é legal, ao mesmo tempo você pode pagar caro e pagou caro. É uma porção de lições ali nesse jogo de futebol. E esse outro aspecto que muitas vezes parece um clichê, mas ele está no contexto. O time do Flamengo não tem isso, Thiago. Não tem esse algo mais. Sabe, essa força a mais. Que eu acho que não é nem só no futebol, é na vida, né? Você conseguir certas coisas que você tem que fazer. Como, sei lá, um trabalhador que acorda cedo, o garoto pobre que tenta passar na faculdade pública, que tem que estudar até de madrugada, porque ele tem que fazer um esforço maior do que o outro para conseguir chegar a algum lugar. Todo mundo passa por isso. Num jogo de futebol é igual, cara. Porra, os caras parecem que não tem, sabe? Não tem, o time não tem alma, o time não tem um algo mais. Antigamente os narradores de rádio chamavam que era o elan. Né? O time tem que ter um elan. O time não tem elan, o time não tem, sabe, ele se conforma. Eu chamo isso de modo banana já há alguns anos. Outro foi o modo banana no nível um pouco mais baixo, já teve níveis mais elevados, mas é isso, se conforma. E o Felipe também, cara, essa postura dele, eu confio nos jogadores. Só deixa eu ir rapidinho para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos, Mauro, pode falar do Felipe Luiz agora. Ele fala, eu confio no jogador. Porra, não é questão de confiar nos jogadores ou não. Não está funcionando. Não está funcionando. Ele tem que apresentar soluções, ele tem que mudar a equipe, ele tem que dar oportunidade para outros, ele tem que dar confiança para alguns. O Luiz Araújo, por exemplo, tem mais números do que o Michael. E até que o Bruno Henrique, assistência, gols. O cara não joga. E quando entra, é porque ele joga da direita. Ali é o Gerson. Não seria o momento de ele pensar no Gerson em outra função? Mudar alguma coisa? Buscar outra saída? Mudar posicionamento? Não sei. Ele tem que buscar essas soluções. E já para sábado contra o Bahia, que é um jogo que os dois chegam meio mal, né? O Bahia, essa derrota do Bahia ontem também foi... Nossa, foi uma derrota terrível. O time está 5 jogos sem tomar gol, né? Tomou uma virada 3-1 que colocou em risco a classificação da Libertadores. 50 mil também lá, Fonte Nova e... Ontem foi... de novo, Libertadores, Nacional de Montevidéu. Perdeu em casa, tem história, tradição, mas não é nada. Veio aqui, ganhou. Penharol no passado, ganhou do Flamengo. É isso, cara. Você acha, como é que o Nacional de Montevidéu sai do Uruguai para ir para Bahia, longe, né? Para esse jogo. Cara, os caras saem com a faca nos dentes, meu irmão. Os caras saem babando. Tem um negócio assim na América do Sul. Treinado, preparado. Os brasileiros começaram a enxergar depois. Eles, a vida toda, foram sempre disputando essa competição, né? Eles dão uma vida no campeonato dele
E quando chega, não quer saber se o Flamengo tem mais dinheiro, se o Bahia é SAF. Não. O Colo-Colo já quase eliminado, os caras comprou camisa do Fortaleza para ver o jogo e ficar. Você acha que algum torcedor do Brasil ia pra lá fazer isso? E os caras do América de Cali aqui, que encheram o espaço lá, lotou. Milhares de colombianos ali, cara, pra ver um jogo contra o Corinthians, que nem um jogo decisivo é um jogo importante, mas não é uma final. Então, a vida dos caras é isso. Na Argentina também encheram lá, eu tava no jogo lá contra o Huracan. Sabe, é isso que eu quero dizer. Esse algo mais, até o torcedor tem às vezes esse algo mais. O time do Flamengo não tem isso. Não tem isso. Isso tem que ser cobrado, tem que ser conversado, sabe? Eu acho que às vezes, assim, o discurso do técnico é importante, claro, ele fala do trabalho, da parte tática e tudo, da parte física, mas existem alguns outros elementos no jogo de futebol que não podem ser ignorados, não. Se pegar o valor de mercado de qualquer jogador do Flamengo, né, que tá aí, vamos pegar Pedro, Gerson, Léo Ortiz, Léo Pereira, pega qualquer, De La Cruz, qualquer jogador desses do Flamengo, tá? Cebolinha, o valor de um cara desses é o valor fácil de todo o elenco do Central Córdoba e do Deportivo Táchira. Da LDU talvez equilibre um pouco, se pegar todo o elenco. Como é que pode esse time tá brigando para passar de fase? Para mim já é um mico. A situação atual do Flamengo na Libertadores já é um vexame, que pode se tornar um vexame histórico se não passar. E aí o Vamp até já brincava comigo, olha, tá comemorando esse grupo. E eu tava, claro que eu tava. A culpa não é minha de pela segunda vez seguida o Flamengo tá esboçando aí um papelão em Libertadores da América. Porque eu até discordo quando alguns querem zoar, né? Quando é competição internacional, Flamengo começa a tremer. Mas ganhou 2 Libertadores recentes. 2019 e 2022. Então aí não dá para falar, mas dá para questionar as 2 últimas Libertadores. E aí eu queria entrar num assunto que o Mauro trouxe, né? Eu até vi agora na pauta, que ele falou na coluna dele também, e que aí, para mim, é muito preocupante, que é o próprio Flamengo, internamente, tá reconhecendo que o time já tá morto. Gente, vamos lá. É o começo do Campeonato Brasileiro e é o começo da Libertadores e é o começo da Copa do Brasil. As 3 principais competições do ano estão começando e dentro do Flamengo já se assume que o time está morto. Então tem alguma coisa errada. Ou a preparação física é ruim, ou o time está envelhecido, ou contratou pessoas que já vieram bichadas para o Flamengo, porque tem muito jogador que veio há pouco tempo e que vive no departamento médico. Então, para mim, é muito questionável, velho Vamp. Se você, nesse momento do ano, a gente está no começo de maio, está assumindo que o time está morto, como é que vai ser em novembro, dezembro? Ontem, né, Tico, saindo daqui, a gente teve um jogão à tarde pela Liga dos Campeões, né? Se definiu lá a final entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, em Munique. E aí, vou pro Ninho, fico olhando o cenário todo do que vai acontecer na rodada da Libertadores, que começa na terça, teve ontem e termina hoje, né? Se você pegar o desenho todo, eu fiquei analisando mais só os 7 brasileiros que estão dentro da Libertadores. Né? Dos 7 brasileiros que estão dentro da Libertadores, talvez o grupo ali que ainda esteja indefinido, a depender do que faça hoje o Internacional, é o grupo do Inter, que tem Inter, Bahia, Nacional e o time colombiano, né? O Atlético Nacional, né? Atlético Nacional, né? Ali sim, ali tá com a perda, o Bahia perdeu ontem, na Fonte Nova, embolou tudo hoje, e se o Atlético Nacional ganhar hoje do Inter, faz uma fumaça. Esse grupo, olhando os outros grupos, eu vou chegar no Flamengo. O Botafogo tem 2 jogos em casa, só depende dele, fazer o dever dele lá no tapetinho, classifica. O Flamengo, se fazer o seu dever de casa,
também. E o Botafogo tem assim, adversários mais difíceis. Ele tem um ponto a mais, mas ele tem o Estudiantes, que goleou ontem e o time que ganhou do Estudiantes fora e ganhou do Botafogo. Então, os dois em casa. O São Paulo já garantiu sua classificação, o Palmeiras. E o Flamengo, ainda assim, só depende de si. Porque o Flamengo, Mauro, na última rodada, o Flamengo, terça agora, na última rodada, joga iguais, joga no mesmo horário todo mundo. Mas na próxima rodada, o Flamengo já vai jogar sabendo que o jogo do Tátira contra o Central Córdoba é terça. Sim. Terça agora. E o Flamengo é quinta. Sim. Então o Flamengo já vai saber tudo que vai acontecer na rodada, se precisa golear, se o Tátira de repente tira ponto. Que ontem o Tátira, aqueles 2 gols. Sim, ajudou muito, importante pra caramba. O que eu acho ver no jogo do Flamengo? Eu vi o jogo do Flamengo, depois, ao mesmo tempo com o Palmeiras, depois assisti sozinho. O que eu sinto no Flamengo é o seguinte: segundo tempo, o Flamengo tá morrendo. E o Central Córdoba percebeu isso. Se você pegar a jogada do gol, que o Flamengo toma o gol de empate, e o próprio lance do pênalti, tudo muito distante, tudo muito lento. O cara faz o cruzamento. Eu não sei o nome do atacante do Central Córdoba, que primeiro ele falha, não cabeceia. A bola vai pro lado esquerdo, volta o ponto esquerda lá, dribla e faz o cruzamento, sobe, empata. E aquilo que o Mal falou, um desespero assim, somos Flamengo, vamos jogar aqui bola na área, mostrar alguma coisa, um repertório diferente. Sempre com o mesmo toque de bola, e o tempo vai passando, o campo vai ficando maior. Como o jogo do Cruzeiro também, me pareceu que os 15 minutos final do Flamengo, o Flamengo ontem também, não teve aquela reação de querer com substituições, né? Com substituições. E dava para sentir que ia acontecer um empate. Principalmente pelo aquele ponto esquerda lá, parece até o Doku ele, né? Indo para cima toda hora e tudo muito distante. Mas o Flamengo ainda depende só de si, vai jogar sabendo na próxima rodada o que vai acontecer terça-feira na Venezuela, né? Porque só joga na quinta. O Central Córdoba vai ter que viajar da Argentina para a Venezuela, que não é também uma viagem, não é perto também, umas 4, 5 horas. Viagem longa. E o Flamengo joga quinta-noite, vai saber, estava olhando a tabela aqui. Então, para os clubes brasileiros, os 7 que estão dentro da Libertadores, para mim, ele que vai ter uma dificuldade maior é o grupo do Bahia com o Bahia, que se o Inter perder hoje... A derrota do Bahia ontem, o Nacional... Então é o Nacional, né? Vai para cima hoje. O Nacional perdeu em casa pro Bahia, né? Aí depois ele empatou com o Inter, quase venceu e venceu o Bahia de virada. Então, dos 7 brasileiros que disputam a Libertadores, o grupo do Inter com o Bahia, talvez fique de fora algum brasileiro. Mas os demais, se fizer, o Fortaleza tem jogo em casa agora, se ele ganha, ele vai a 10. Porque o Racing vai jogar em casa. Sim. Se o Racing mata, classifica já Fortaleza e Racing, já foi. Os dois devem classificar uma rodada. Entendeu? E aí só depende do Flamengo. Agora, o saldo de gol talvez dê aquela conta que o Piperno fez ontem aqui. A gente aqui ontem, de todo mundo com 11, definindo o saldo de gols. A depender se o Córdoba ganhar do Tátira, né? Que eu também não sei se vai ser tão fácil ou não, porque parecia que estava tudo muito fácil para o LDU. Sim. E ficou 3-2. E esse jogo foi às 19 horas. Estava vendo antes. Sim. Estava vendo antes. Ele deu 3-0. E em relação à Sul-Americana, já caiu fora o Cruzeiro. O Vitória provavelmente está ali, não depende só de si. O Corinthians também não depende só de si. Mas na Libertadores, eu acho que só ali, eu acho que ainda passa todos. Mas o Flamengo, a parte de campo, eu acho que o Flamengo tem morrido no segundo tempo, sim. Os 20 minutos finais do Flamengo, é um time que é de posse de bola. O Bruno Henrique hoje já não tem mesmo aquela velocidade de tempos lá atrás. O Everton Cebolinha machucado. O Luiz Araújo também, aquela explosão, fica mais com a bola e no momento certo acerta um passe. O Pedro voltando de lesão, a gente sabe que o Pedro ficou muito tempo parado, mas só depende dele. Agora aqui o time está morrendo no segundo tempo, tá. Os 20 minutos finais contra o Cruzeiro, e ontem também eu senti que cada vez mais o campo ficou maior pro Flamengo. Mas dá pra aceitar isso, Vamp? Eu vou perguntar pra você, porque você foi jogador. Como é que tava a tua forma física em maio? É sério, eu tô te perguntando. Pô, se o cara... Aí que eu falo, ó... Por isso que tem a palavra, o nome atleta, né? Em relação às pessoas comuns. O atleta tem que estar sempre se superando a cada dia. Essa semana mesmo eu fiz uma entrevista num podcast com o Verdun, que é lutador. Ele fala, pô, mas quando a gente toma um cacete que perde, leva 3 meses, 90 dias pra voltar, lutar de novo... Ou se ganha, comemorar por 90 dias tranquilo. No futebol é a cada 3 dias. E só estamos em maio. Estamos na primeira semana de maio. Tem muita coisa até dezembro. Tem Mundial de Clubes.
tem reta final de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu não concordo, não. Já tá. Por exemplo, a gente vê os campeonatos europeus. Você pega a La Liga, o Premier League, tudo. O Mauro fez 2 jogos essa semana aqui, fez jogo terça e fez ontem. Uma intensidade incrível. Absurdo. Onde a competição é. Absurdo. Eu até achei assim, porque às vezes o nível de competição, a gente até já conversou isso aí e você, que às vezes parece que o campeonato francês é moleza. O campeonato francês é aqueles afrodescendentes que é tudo colonizado, que a França colonizou, o pau quebra lá e parece que é mais fraco do que a Premier League. Porque assim, você pega o Arsenal pega o City, e parece que o Paris Saint-Germain só pega a moleza. O jogo é físico, muito duro e a arbitragem lá deixou correr assim, geral. Pô, os 2 jogos no final de temporada, uma intensidade grande pra caramba. Os caras indo a todo momento pro gol, ultrapassagem, aí, como é que você tem um camarada... Em maio você fala que aqui tá morto. Em maio o cara não consegue chutar uma bola com alguma força porque ele não tem perna. Cara, isso é gravíssimo. É o que eu falo, o presidente do clube tem que chegar hoje lá no CT, chamar o técnico e o diretor e falar, vem cá, como é que é isso? Não tem perna? Porque isso é uma informação. A avaliação do departamento de futebol ele não chutou com mais força, que ele chegou sem perna. 15 minutos de jogo. Correu. Quando chegou, aí chutou aquele peteleco. Não foi nem na altitude, hein? Exato. Ele tentou uma bolinha colocada que ele não teve energia para chutar. Mas peraí, então... Come mais bolo, então, Arrascaeta, né? Será que o bolo dá mais energia, né? As calorias a mais e tal. Agora, você está falando desse jogo de terça. Esse jogo, é ridículo isso, mas a gente tem que falar, informação, né? Programa de informação. Se o Central Córdoba empatar, ajuda demais o Flamengo, porque ele só tem que ganhar os 2 jogos. Não precisa... Saldo de gol nada. É só ganhar os 2 jogos. Ele vai jogar já sabendo esse resultado. Pode ser 1-0, 1-0. E ele ficou uma chance boa de ser líder. Porque ele vencer da LDU... Ele ultrapassa o LDU com 2 gols. Se ele vencer a LDU, por 1-0 que seja, ele golear o Tátira, ele deve ter mais saldo que a LDU, que ele iria para 8 pontos, mesmo que a LDU ganhe do Córdoba, o Córdoba iria para 9 se empatasse. Então esse jogo é super importante. Ele pega o time mais fraco, se ele fazer um placar maior, porque aí os 2 se matam. E vai jogar sabendo, que é quinta, né? Sim. O Córdoba já vai viajar para Venezuela, vai desgastado. 2 dias sabendo. São 2 dias, o jogo terça, outro quinta. Então você vai na terça-noite, você já sabe qual é a estratégia para esse jogo. Eles ganharam, temos que vencer por 2 gols. Eles empataram. Provavelmente o Central Córdoba não deve jogar no Campeonato Argentino no final de semana, porque é terça, né? Já tá fora. Já tá fora, né? Já tá fora. Agora começa o mata-mata, ele já tá eliminado. Ele abandonou o campeonato. Se ele ganhar do Tátira, ele classifica. Ele tá classificado. Com 11 ele tá classificado. Não, ele pode ser eliminado, porque aí se o Flamengo vencer os 2 jogos, ele vai a 11 também. E ele joga com a LDU. E aí ele vai tudo para saldo. Ele pode ir para 11 também, vai para o saldo de gols. O saldo dele ele precisa ganhar do Tátira por uma boa margem de gols. É verdade. Ele tem que ganhar bem do Tátira. Porque se pode ir lá em LDU, tomar goleada, perder. Eu achei errada a estratégia dele quando estava 1-0. Quando fez 1-0, eu pensei, cara, os caras vão vir para cima agora para ganhar, porque se ganhar eles estão classificados. Pro Tátira era uma decisão também, que não joga mais em casa. Pro Tátira não, pro Central Córdoba. Mas... Então, é bizarro isso, mas o torcedor do Flamengo tem que entender. Terça-feira, ele tem que ficar atento a esse jogo e torcer pelo menos pelo empate. Se empatar, ajuda a barbaridade. Tem chance de ser até primeiro colocado. Ontem eu vendo o jogo, antes, assim, vendo a primeira... Quando o Deportivo Tátira fez 2 gols, mesmo sem saber o resultado do jogo do Flamengo, que foi depois, eu digo que isso está ajudando pra caramba o Flamengo. Sim. Esses 2 gols. Sim. Eu pensei a mesma coisa. Porque o saldo de gol dele é lá pra 5 ou 6. Sim, ele tava com 3. Ia pra 6. 5. Ele tá com 3. Era 5. Era 5, é porque... 5. Aí o Flamengo teria que ganhar os caras de 3, 4-0. Hoje, tem que ganhar de 2-0. Partindo do princípio que o Central Córdoba vença. Para passar à frente da LDU, para ser segundo. E aí ele fica numa situação mais confortável. Eu estou em segundo, eu tenho que vencer aqui o Tátira e os 2 vão se matar. Né? Os 2 vão se matar. O Córdoba contra a LDU. Mas para classificação, acho que classifica agora. O rendimento o que cai nos 15 minutos finais é grande mesmo. No jogo do Cruzeiro. Mas foi 15 iniciais o Arrascaeta. Eu não acho só 15 minutos, não. Eu não acho só 15 minutos finais, não. Bota 30 minutos finais aí. Não, porque, Tico, há um desgaste, né, na partida de futebol. Principalmente tem uma estatística que fala que a maioria dos gols sai nos 10 minutos finais. Uma partida de 90 minutos. Pelo desgaste, o jogador o raciocínio já fica mais lento, as pernas começam a pesar. Mas isso, assim, é alto nível quanto nível. O Flamengo, é um dos clubes que mais arrecada na América do Sul.
tem um dos maiores plantéis, a folha de pagamento, tudo. Não é para estar sofrendo tanto dentro desse grupo. Não tem, é o que eu falei aqui, eu repito, não tem desculpa. Da mesma forma como no ano passado, eu espinafrei o Tite aqui, porque ele disputou vaga até o final contra o Palestinos, eu vou espinafrar também a campanha desse ano, porque vai brigar até o final contra o Central Córdoba. É ridícula, é uma situação ridícula. E aí eu queria chamar atenção para 2 jogadores, Flávio. Bruno Henrique e Gerson. Por que os 2? Bruno Henrique, desde que saiu a notícia no esquema, né, de possível suspeita de participação num escândalo de aposta esportiva, desde esse momento o Bruno Henrique não jogou mais nada. E ele estava jogando muito bem. E o psicológico, claro, interfere muito. E também o Gerson, que, na minha opinião, começou a cair muito de produção depois de ter renovado o contrato, Flávio. É meio imperdoável, né, essa situação. E outra, será que o Bruno Henrique vai conseguir jogar com tanto problema aí na cabeça relacionado a essa notícia policial? Pilates, é uma boa pergunta. Não é uma coisa fácil, a gente viu o que está acontecendo com o Paquetá, ele chorou no último domingo em campo. Aliás, ontem o Fred Caldeira deu uma informação, e ele é muito bem informado, o julgamento do Paquetá acabou, tá? Sim. Agora só falta sair a sentença. E as informações que chegam são as seguintes. De 8 a 80. Não tem meio termo. Ou ele vai ser absolvido, ou ele vai ser banido. Não tem essa coisa de 6 jogos, 8 jogos, 10 jogos, 2 anos, não. Aí parece que a coisa vai ser radical. Ou, se ele conseguiu provar a inocência nas audiências, ele está absolvido e assunto encerrado. Se ele não conseguiu, se as provas da Federação Inglesa forem mais evidentes, ele será banido. Então não tem meio termo. No caso do Bruno Henrique, acho que não chegaremos a tanto, o julgamento é aqui, sempre se dá um jeito e tal, mas a cabeça dele deve estar um trevo. E se sair essa sentença do banimento do Paquetá, que parece que é a tendência, né? Lamentavelmente, mas é a tendência, vai ser pior ainda. Então eu acho que... E o Bruno já teve alguns problemas, né? Quando ele se contundia muito, ele teve essa dificuldade, eu acho que pode estar pesando, sim. Com relação ao Gerson, eu não diria que foi por causa da renovação, mas realmente está devendo. Ele é o principal jogador, é o cara articulador do Flamengo. O Flamengo, ele perde a mão quando ele perde do Central Córdoba. Aquele jogo ele foi crucial para o time do Flamengo. O time vinha bem, estava funcionando tudo certinho. E aí ele perde aquele jogo, foi uma baita surpresa, talvez a maior surpresa do ano até agora. E dali para frente o time oscilou. Ele até ganhou alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas ele oscilou muito. E essa coisa da condição física é uma coisa que realmente está acontecendo. O time do Flamengo cai. No jogo contra o Cruzeiro também foi a mesma coisa. E aí estamos falando do Campeonato Brasileiro. É uma coisa a ser vista, a ser pensada, tem que ter alguma justificativa, porque por mais técnica que os jogadores do Flamengo tenham, e poucos times têm tanta gente com a técnica do Flamengo, o condicionamento físico é fundamental. Se você não tiver condicionamento físico, você acaba sendo engolido pelo adversário. E ontem, realmente, se o Córdoba acredita um pouquinho mais nele, ele ganhou o jogo do Flamengo de novo. Teve mais chance depois o Córdoba, né, de vencer do que o Flamengo. E agora, né, Mauro, eu até já li também que o Flamengo vai focar mais em contratações de jogadores jovens e que não tenham histórico de lesão. Vai ter muito esse negócio, porque está incomodando o Flamengo essa situação física, né? Momentos em que o Flamengo perde muitos jogadores demoram para voltar, vão para o departamento médico e voltam. E o Flamengo tem agora essa mentalidade, até por isso surgiu aí o nome do João Félix, né? Como a gente trouxe aqui outro dia, tem essa mentalidade de contratar jogadores que vão ter perna, como o Mauro. Agora, não é o caso do Jorginho, né? Que é um dos possíveis reforços aí. Jorginho vem de algumas lesões, Jorginho já está mais velho. Se houver a contratação do Jorginho, pode ser eles podem estar fazendo algo que eles não estão... prometendo algo que eles não vão cumprir. Seria um contrassenso, né? Se eles contratam o Jorginho dizendo que estão querendo jogador com perna, jovem, então é uma questão para ficar atento também nesse time do Flamengo.